De volta, nosso programa ao vivo. Os comerciais assim são rapidíssimos, né, para nós aproveitarmos o máximo dos nossos entrevistados. Comigo, o professor Sérgio Salles, coordenador adjunto do mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós tivemos aqui recentemente, a instituição viveu o seu processo seletivo, o primeiro processo seletivo para o mestrado em Direito da Universidade Católica de Petrópolis, né? E aí, assim, independente do processo que já se consolidou, uma turma, né? Quantos alunos? 20 candidatos aprovados. Você vê 20 candidatos aprovados, é uma turma boa, né? Significativa, né? Sólida, concentrada, né? Qual é a área de concentração? Porque eu acredito que há uma especificidade neste mestrado e é importante que outras pessoas que estão nos assistindo, que de repente não tiveram informação ou não puderam se preparar para esse processo seletivo, já tenham mais noção para, de repente, empreender o próximo processo. Claro. Em primeiro lugar, lembrar que o mestrado faz parte da pós-graduação stricto sensu, né? Dentro da estrutura que o MEC oferece para a oferta dessa qualificação no ensino superior. Digo isso porque a pós-graduação stricto sensu são essas duas etapas, o mestrado e depois o doutorado, né? A UCP mantinha até agora um único mestrado na área de educação e o mestrado em Direito vem a ser o segundo mestrado da nossa instituição, após um longo processo de 2 anos de preparação, que agora chega à formação da sua primeira turma. A área de concentração escolhida para o mestrado, ela vem atender o perfil do seu corpo docente permanente, né? O mestrado se compõe em Direito de 10 professores permanentes, é uma exigência mínima da CAPES para a abertura de um mestrado em Direito, e esse corpo docente hoje é formado por professores da área jurídica e da área de filosofia. Então, nós pensamos o mestrado como uma área de concentração que permitisse, né, a pesquisa acadêmica nessas duas vertentes. Então, nós temos como título da área de concentração Justiça, Processo e Direitos Humanos. É o primeiro mestrado no estado do Rio de Janeiro a assumir o compromisso formal com os direitos humanos na sua área de concentração. É claro que no Rio de Janeiro nós já temos instituições em que a pesquisa, o ensino em direitos humanos já existe em nível de pós-graduação stricto sensu, mas a CAPES até agora não havia aprovado ainda um mestrado com esse perfil, ou seja, com essa área de concentração. Linhas já são existentes, mas a grande área de direitos humanos. Exatamente. Então, o foco, digamos assim, que dá sentido à pesquisa no mestrado são os direitos humanos, mas dentro agora de uma divisão, né? Os direitos humanos sob a ótica das teorias da justiça, que pertence então à nossa primeira linha de pesquisa, cujo título é Fundamentos da Justiça e dos Direitos Humanos. Então, nessa linha de pesquisa, nós encontramos os professores com um perfil, digamos assim, mais filosófico, né? Ou mesmo professores formados na área do direito, mas que têm uma incursão importante na teoria do direito, nas teorias da justiça, né? E uma segunda linha de pesquisa que teria um perfil, digamos assim, mais dogmático, mas eu não gostaria de dizer dogmático no sentido do não crítico, né? O dogma no sentido que está mais atento aí ao direito nos seus aspectos formais, no sentido de que o direito se realiza, a justiça se realiza na sociedade por meio das instituições, né? E essa atenção específica ao sistema de referência institucional, que inclui, obviamente, aí as normas, as políticas também, marca a característica da linha de pesquisa 2, que se intitula Processo e Efetivação dos Direitos Humanos. Sem querer te cortar, mas já cortando, né? Dentro dessas duas linhas, né, nessa grande área, me corrija se eu estiver errado, a possibilidade de diversos profissionais das mais diversas áreas, não especificamente profissionais formados no direito, né, de desenvolverem seus projetos, suas teorias, né, dar conta das suas hipóteses e contribuir dentro da área de direitos humanos. Quer dizer, não efetivamente tendo conhecimento e a formação em direito, mas que atuem no espaço da justiça, vamos dizer assim. Perfeito. Essa foi a inspiração desde o início.
né? Claro que o nosso mestrado ele foi credenciado pelo Comitê da área de Direito e, portanto, tem um compromisso na formação ou na preferência, digamos assim, de alunos vindos dessa área, porque nós temos que contemplá-los em primeiro lugar, em função dessa aderência, né, à grande área do direito. Mas pelo seu perfil interdisciplinar, ele se abre a todas as formações, na verdade. Né? Você se recorda, o edital não prevê nenhuma restrição quanto a isso. Você viu dentro dessa primeira turma, né, que por ser algo muito novo, dentro dessa primeira turma, essa busca, e eu não sei assim, talvez até, não sei se você poderia, né, comentar, se você se recorda, do perfil da turma que se consolidou. Todos profissionais da área de direito ou algumas pessoas vindo de outras áreas com experiência na área da justiça? De fato, nessa primeira seleção, o perfil ainda manifesta-se como pertinente aos formados na área jurídica. Né? Embora nós tivemos, dentre os alunos, digamos assim, né, formados na área do direito, uma preferência também pela linha de pesquisa 1, o que nos chama muita atenção, né? Porque o operador do direito, nas suas mais diversas funções, sente a necessidade também de fazer um percurso mais amplo. Em geral, quem tem esse perfil procura, obviamente, na teoria do direito ou nas teorias da justiça, um reforço, né, um esclarecimento, uma reflexão mais aprofundada sobre a sua área. Nós fizemos, durante o processo seletivo, né, uma pré-inscrição, tivemos uma procura significativa de mais de 50 candidatos. Foi muito bom. Né? Durante o processo seletivo mesmo, nós tivemos, acho, 55, não me falha a memória, inscritos, né? E chegamos a esse resultado de 20 alunos aprovados, que foi o resultado também aprovado pela CAPES. Nós temos sempre que submeter à CAPES até mesmo o edital de processo de seleção e os limites estabelecidos pela agência para a nossa realidade, que prevê, obviamente, que cada 2 alunos serão orientados por um único professor. Né? Então, nós tivemos essa preocupação desde o início também, que não é uma característica, às vezes, comum nos mestrados, dos alunos de ingressarem já cientes de quem serão os seus orientadores, de forma que eles possam, desde o início, otimizarem os seus trabalhos, as suas pesquisas voltados para a conclusão do mestrado. Né? Já é, na verdade, uma concepção bem mais moderna e mais eficaz, né? Porque você otimiza até realmente. Mais pragmática, em certo sentido, porque o nosso aluno é um profissional, nós temos promotores, juízes, advogados, sem tempo a que perder, precisam de um suporte e de uma clareza do que ali estão fazendo. É algo, né, bem objetivo. Então, por exemplo, eu gostaria de esclarecer de antemão que durante esse processo nós não exigimos um projeto de pesquisa nos moldes também tradicionais. Nós só pedimos um pré-projeto de pesquisa, o que deu a todos eles uma tranquilidade muito grande, né? No sentido de que há ali profissionais que estão há mais de 10 anos, às vezes, afastados da academia e que, portanto, se tivessem que elaborar um projeto de pesquisa, levariam talvez um pouco mais de tempo para se lançarem nessa nova empreitada, né? De forma que aqueles que estiverem interessados em conhecer o nosso programa, a nossa proposta, eu acho que a consulta ao edital anterior mantém-se ainda válida como referência primordial para os futuros processos seletivos, né? Porque nós devemos manter essas características, essas ideias. Legal, muito bom. Uma pergunta, curiosidade minha, né? Perfil, residência, da onde a maioria dos candidatos são petropolitanos? Petropolitanos, mas da Baixada também, né? E nós tivemos um candidato de Campos inscrito, que é suplente atualmente, um do Mato Grosso. Então, nós chegamos longe. Fomos longe. Numa divulgação que nós fizemos muito rapidamente. Então, realmente havia uma demanda. Há uma demanda, latente, há um interesse. E semanalmente eu recebo os e-mails, né? Eu não sei se houve registro a tempo, mas se eu puder... Não, pode falar, se não tiver houve registro... Aqueles que quiserem entrar em contato conosco, o e-mail do nosso programa é ppgd@ucp.br. 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 E nós recebemos esse convite aqui, né? Eu gostaria que você falasse, né, um mestrado assim tão bem sucedido, teremos uma aula inaugural, inclusive aberta à comunidade. Como será? Vamos lá.
Nós convidamos o professor Leonardo Greco, que é um eminente jurista, da área do processo, processualista reconhecido não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nacionalmente, que esteve conosco desde o início da elaboração do projeto. Nós podemos dizer que temos, inclusive, no nosso corpo docente, pessoas que são quase discípulos, acho que eles não... enfim, não lamentarão essa recordação, que é o professor Flávio Missa e a professora Márcia Xavier, que mantém, digamos, esse espírito, né, esse perfil docente do professor Greco, foi professor da PUC do Rio de Janeiro, professor da UFRJ, da UERJ, e foi o coordenador do mestrado em Direito de Campos, que, infelizmente, segundo as últimas notícias, não deu continuidade. Então, ele estará conosco falando sobre as novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual no dia 12 de dezembro, 12 de março, perdão. Agora segunda-feira. Na próxima segunda, às 19 horas, né? No Salão Nobre da UCP, Benjamin Constant. E é um momento histórico para a universidade, né? Pensar que a nossa, para a cidade, e também pensar em termos de Estado, porque há uma concentração, e a CAPES tem sempre chamado muita atenção, embora ela seja a principal, talvez, responsável, no sentido de que ela que autoriza esses programas, mas uma concentração excessiva na cidade do Rio de Janeiro dos programas de mestrado, né? Então, nós somos hoje, com exceção desses programas, o único mestrado da região serrana e do interior, se podemos. É uma felicidade, porque agora, no final do ano para cá, nós, dada até essa política da CAPES, nós fomos muito felizes e a cidade foi agraciada, né? O mestrado em Direito e o mestrado em Psicologia também. Que está com processo seletivo. Que já está com processo seletivo aberto. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas acham que é uma conquista só da instituição, mas é uma conquista da cidade, né? Para a cidade, qualifica a cidade, né? São os futuros professores universitários, né? São os futuros pesquisadores e aqueles que terão condição de fazer o exercício do direito e da justiça de uma maneira mais consciente, reflexiva e que crítica, né? De forma que não aceitem o status quo das coisas, mas procurem transformá-las. Eu acho que essa é a inspiração inicial, o desejo de todos os professores, daqueles que se dedicam à formação, né? E à pesquisa. Sérgio, olha, obrigada pela tua presença. Independente do processo seletivo, nós já estarmos ter sido encerrado já uma aula inaugural, você ainda fica disponível no e-mail ppgd@ucp.br. Estou na UCP às quartas e quintas-feiras. O professor Kleber Francisco Alves, que é o nosso coordenador, se encontra sempre às quartas e sextas, de forma também que, se alguém quiser nos procurar na instituição, vocês estão disponíveis, que pensamos para o próximo projeto. Para ajudar o que for preciso. Tá bom, Sérgio. Muito obrigada pela sua presença. Um grande abraço ao professor Kleber, que não pôde estar aqui conosco hoje, e desejar sucesso na aula inaugural, segunda-feira, dia 12, às 19 horas, Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis, entrada franca, aberta a toda a comunidade. Não só a comunidade jurídica, mas a universitários de todas as instituições de ensino. Nós vamos para um pequeno intervalo de volta.